Então nós vamos falar aí sobre detalhar mais o diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão, ele nos mostra mais ou menos se essa relação é positiva, negativa, forte ou fraca, mas precisão mesmo, somente o coeficiente de correlação. Gente, então esse primeiro exemplo, eu vou mostrar como é que a gente faz um diagrama de dispersão manual. É bem simples. Esse aqui é investimento em propagandas e o retorno de vendas no mesmo período. Quem que é X, quem que é Y? Se o problema não falar, a gente vai entender o seguinte, que aqui depende da outra, é o Y. Ou então, uma dica, o que acontece primeiro é o X. Então, no caso, primeiro a gente investe em propagandas para depois ver o retorno. Então, nesse caso, o investimento é X, que fica sempre no eixo horizontal, e o retorno de vendas é Y, que fica no eixo vertical. Bom, colocar aqui o que é que se trata o eixo vertical, no caso vendas, e a sua devida unidade, no caso reais, né? E aqui o investimento em propagandas também em reais. Outra coisa, tem que ter uma escala, né? Não podemos colocar esses valores aqui exatamente. Então aqui eu coloquei de 50 em 50 e aqui eu coloquei de 500 em 500. Eu gosto de colocar tipo de 5 a 8 valores. Se colocar muitos valores, fica embolado. E se colocar pouquíssimos valores, dificulta a análise do gráfico, né? Então isso aqui é mais ou menos a critério. Então vamos começar a marcar, né? 95 com 1.200. 95 eu vou ver onde que está aqui, olha só, está um pouquinho antes do 100, não é isso? Aí eu vou subindo aqui até chegar no 1.200, ó, até aqui está 1.000, então 1.200 é um pouquinho acima. Eu estou fazendo no olho, tá, gente? 125 com 1.000. Isso. Então tá marcado aí o nosso diagrama de dispersão. Agora vamos fazer uma pequena análise. Essa relação existe porque a gente está vendo aqui, né? Ela é uma relação positiva, direta, no caso, né? O que quer dizer isso? Que quando os valores de X crescem, ou seja, quando os investimentos crescem, as vendas também estão crescendo. Outra coisa, será que essa relação é forte? Eu creio que sim, porque olha só, essas bolinhas, elas estão mais ou menos querendo ser uma reta, não é mesmo? Quando isso acontece é porque a relação é forte. Agora, quando esses pontos estão muito espalhados, é porque a relação é fraca. Só que esse gráfico de dispersão, ele não mostra com precisão até que ponto essa relação é forte. Isso nós vamos obter com o coeficiente de correlação, que vai ser na aula 2 desse mesmo assunto aí de correlação linear. Vamos fazer uma pequena análise aí em 4 gráficos. Esse a gente já falou, né? A correlação é positiva porque à medida que os valores de X aumentam, Y também aumentam. E ela é forte porque os pontinhos estão se aproximando de uma reta. Já esse gráfico, a variável X é o preço de um produto e o Y é a quantidade de venda desse produto. Reparamos que a correlação é negativa, olha só, à medida que o preço aumenta, as vendas diminuem. E é uma relação forte, porque os pontinhos também estão mais ou menos se aproximando de uma reta. Esse aí, o X, representa a idade de um cliente e o Y representa o tanto que o cliente gastou em determinada loja. É uma correlação bem fraca, a gente repara que os pontinhos estão bem espalhados, talvez quase nula. E faz sentido, né, gente? Porque a idade da pessoa não quer dizer, não tem nada a ver com o gasto, né? Todo mundo gasta, uns mais, outros menos, né? Então, vamos para o próximo. E olha essa, que correlação bonita, perfeita. Os pontinhos estão exatamente formando uma reta. Ela está representando, por exemplo, a quantidade de pãezinhos que um cliente compra e o Y é o valor que a pessoa vai pagar por esses pães. Então, essa é uma relação perfeita. Ela chega a ser uma função. Nesse caso, o coeficiente de correlação é igual a 1. Agora, gente, vamos ver aí no Excel como que faz um gráfico de dispersão, né? O meu Excel é 2010, tá, gente? É bem simples. A primeira coisa é digitar os dados, sempre a coluna X primeiro. No meu caso aí ficou fora de ordem, mas não tem problema. Em seguida, selecionar apenas os dados numéricos, tudo junto. Agora clique em inserir, logo em cima aí no menu principal da página. E vão aparecer aí algumas opções de gráfico e a gente escolhe dispersão.
e depois é só escolher o modelinho do gráfico que a gente quer. Eu, por exemplo, gosto desse primeiro. E automaticamente vai aparecer o gráfico aí no meio da planilha. Ele aparece assim meio feinho, né? Mas a gente pode formatar do jeito que quiser. Colorir, olha só que bonitinho. Até a próxima!